Essa é a triste realidade. Tudo que a gente vem trazendo aqui de informação oficial, vários sites, jornais, começam a debater. E tudo que a gente traz para você são notícias frescas, para você ficar a par, para ficar atualizado de tudo. Eu quero que você acompanhe esse comentário que eu vou mostrar para você nesse momento. Foi um comentário que fala sobre todos os beneficiários do programa Bolsa Família, do que o governo vai fazer, do que o governo vai mudar. Preste bastante atenção para você tirar suas próprias conclusões. Tudo que a gente traz para você, aqui no nosso canal, todos os sites, vários canais, jornais também comentam, mas a gente, como sempre, traz para você em primeira mão. Então, eu quero que você acompanhe para você tirar suas próprias conclusões. Novos beneficiários, cortes, mudanças que o governo está preparando, tudo isso agora. Então, acompanhe o vídeo por completo. Não adianta pegar só um trecho, não adianta pegar só um pedaço do vídeo. Eu quero que você acompanhe ele por completo, os comentários que estão acontecendo em vários sites e canais. Então, esse foi um dos comentários que vale a pena você entender o que é que está acontecendo com o Bolsa Família. Você sabe que o fim da isenção, foi dado nesse dia 28 de fevereiro, a isenção dos impostos, dos combustíveis. E agora, prepara o bolso, a inflação vai voltar com tudo, porque está sendo levantado aí, está sendo liberado os aumentos. Eu fico pensando que dá para todo mundo sobreviver, dá para o governo conseguir os impostos tranquilamente, sem necessidade de voltar com esses aumentos absurdos dos combustíveis, da gasolina, do diesel, do álcool. Quando isso aumenta, tudo sobe. Preste atenção. Quando sobe um gás de cozinha, quando sobe o diesel, quando sobe gasolina, sobe o pão, sobe a carne, sobe o peixe, sobe tudo. Olha só que coisa essa situação do Bolsa Família. Acompanhe, veja aí. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que o governo vai remover 1,5 milhão de beneficiários do Auxílio Brasil agora em março. De acordo com Dias, o governo tem segurança de que esses beneficiários não preenchem o requisito para ter acesso ao programa. Abro aspas. Nossa expectativa é que, ao final da triagem, cerca de 2,5 milhões de benefícios serão cancelados. Hoje temos 21.900.000 famílias recebendo esse auxílio, fecho aspas. O ministro ainda disse que o objetivo do governo não é excluir pessoas do programa, mas sim tirar quem não precisa e incluir quem necessita do benefício. A previsão é de que as mudanças que já contaram com a saída voluntária de 2.265 famílias abra espaço para a entrada de 700 mil novas famílias do programa. Eu vou começar com a Dani, porque a Dani está um pouco mais por dentro, porque ela trabalha com esse tipo de ação social e acompanhou de perto, né, Dani, esse projeto do Auxílio Família. É uma notícia que eu tenho que dar aqui, que é uma notícia boa. Ah, com certeza. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Com todos vocês também que estão assistindo aqui o programa Linha de Frente. Com certeza é uma boa notícia, é uma ação necessária, né? A gente não tem como dizer o contrário disso, porque nós já vínhamos acompanhando, né, que o governo já no governo passado vinha fazendo algumas exclusões, já identificando que ocorreram, né, a gente poderia até dizer fraude, né? Porque são pessoas que na verdade não precisavam de receber esse tipo de auxílio, nem na pandemia, nem depois, enfim. Então, é uma ação necessária que ela vai continuar acontecendo. Eu imagino que não só agora, Rodolfo, mas ao longo do tempo, sim, porque essa é um tipo de ação que ela precisa ser reiteradamente realizada para evitar que pessoas que têm condições financeiras recebam esse auxílio que é direcionado para pessoas, não é, que necessitam, que estão em real vulnerabilidade social. Para você ter uma ideia, Rodolfo, pessoas, até mesmo ricos, se inscreveram para receber o Auxílio Brasil. Isso Sim. É simplesmente algo inimaginável, não é, que alguém chega a este ponto, não é, de saber que está tirando a oportunidade de uma família que realmente necessita receber este auxílio, mas infelizmente nem todos têm essa consciência. Portanto, o governo precisa fazer periodicamente todas essas checagens para evitar, não é, que pessoas que não têm escrúpulos, na verdade, realizem esse tipo de ação.
Negão, vou trazer para nossa realidade aqui de quebrada, tá? Realidade de periferia, que pelo menos, a gente conhece pelo menos uma ou duas pessoas que se aproveitam dessa nobreza que é o Auxílio Brasil, que Auxílio agora Brasil, voltou a ser Bolsa Família. Eu ia falar Bolsa Família, mas a notícia é Auxílio Brasil. É vergonhoso isso, né, cara? E é tão nobre a gente ler isso aqui, porque parece que começou a caminhar. Pelo menos esse projeto, esse serviço começou a caminhar. Tá vendo como é as coisas? No último Linha de Frente que eu participei, na última terça-feira, eu até falei, o Rodolfo vai lembrar disso, que ele estava fazendo bancada comigo. Eu falei, eu quero muito dar uma boa notícia sobre o governo Lula, é que às vezes ele não ajuda. Nesse caso aqui, é uma boa notícia que já vinha sendo feito no governo Bolsonaro, não é à toa que o Auxílio Brasil, ex-Bolsa Família, tinha sido ampliado, isso foi comprovado. Agora, pelo visto, vai ser ampliado de novo, voltando, porque fica essa briga, né? De um lado, chega um novo governante, troca o nome, chega o outro, volta para o nome que era dele, que está mais atrelado a ele, volta como Bolsa Família. Como diz aqui mesmo, ó, a previsão é de que mudanças já contaram com a saída voluntária de 2.265 famílias, ou seja, provavelmente aqui nesse meio tem muita gente que ou não precisa mais, ou percebeu que estava fazendo besteira e falou, deixa eu sair antes que o caldo entorne para o meu lado. É muito... O Bolsa Família, ele tem uma coisa engraçada, assim, porque a gente, por muito tempo, até o próprio Lula, em discursos muito antigos, ele falava dessa coisa do governo colocar esse cabresto no povo e tal, mas hoje está mais do que comprovado. Aliás, eu acho que, assim, quem colocou o checkmate nessa história de que esse tipo de programa social ele é muito benéfico foi a própria pandemia. Se não fosse esse tipo de programa, eu acho que a nossa economia teria colapsado. Porque, assim, ninguém pega um Bolsa Família para investir. Ninguém pega o Bolsa Família para comprar ações na Bolsa. O cara pega para ele poder consumir esse dinheiro. Logo, a roda continua girando. É uma medida importante, tomara que continue sendo feita, tomara também que essa fiscalização aumente, porque se a gente parar para pensar também, é uma bela de uma vergonha que certas pessoas, como a própria Daniela falou aqui, pessoas que são ricas, o Rodolfo falou, não é difícil você achar alguém, então você encontrar alguém que você fala, pô, você não precisava, né, irmão? Entendeu? Exatamente. E o cara tá lá e tá pegando. Eu conheço muita gente que pega e precisa desse tipo de incentivo aqui. Perfeito. Bissoli, no âmbito jurídico, como é que vai funcionar isso aqui? E como é que será que vai ser feita essa triagem? Como que já foi feita essa triagem, né? Começou aqui uma triagem, mas 2.275 pessoas falaram, olha, eu não preciso. Será que essas pessoas recusaram por medo do que está por vir? Ou será que de fato foi uma conscientização? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui na bancada hoje, Jovem Pan. Rodolfo, cumprimento aqui por estar apresentando todos os colegas e toda a nossa audiência aqui no final de semana nos acompanhando. Olha, nós temos uma questão muito complexa quando a gente fala de auxílio, no meu ponto de vista. Eu acho que nós temos algumas questões de critérios legais que são importantes de ter um olhar, mas também nós temos uma questão que é a necessidade social. Então, eu não discuto aqui a necessidade de auxílio no Brasil. Nós temos no nosso país pessoas que estão na miséria, que passam fome. Sim. Então, partindo do princípio de que auxílios são necessários, o que nós vamos discutir? Os critérios estabelecidos e a proporção de onde ele alcança ou não. Porque o que nós temos nos últimos anos foi sim uma evolução com o período de pandemia da transferência direta de renda das mais diversas fórmulas. Ou seja, nós tínhamos já a Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil. Nós tivemos o auxílio emergencial, que foi ligado à pandemia, não necessário a esse programa permanente. E aí a gente foi misturando tudo isso e, devido à questão de pandemia, não se apresentavam as pessoas fisicamente nos lugares que tinham que comparecer, foi virando tudo digital, se inscrevia por telefone, era na caixa. A verdade é que, com um objetivo nobre, que era não deixar ninguém desassistido no momento de necessidade, foram se baixando os critérios de burocracia para que as pessoas se inscrevessem. E isso foi fazendo com que todo mundo fosse jogando para dentro. Esposa de marido milionário, que não tem salário, mas o marido é dependente do marido e recebe. Filhos de pais ricos, que fazem universidades caríssimas recebendo isso. Militares que ficaram comprovados que, apesar de militares, foram lá receber auxílio. Tantos outros que a gente viu, inclusive, que viraram casos de denúncia na justiça e hoje respondem
por isso, até por peculato. E dada essa complexidade e essa falta de presença física que se deu durante o período da pandemia, é como se alguns espertinhos de plantão fossem lá tomar benefício disso. O governo tem que agora equilibrar todo esse programa, ou seja, criar novos critérios, novas formas de apuração e mais. Não só na concessão do auxílio, que deve ser também revista a forma de concessão do ponto de vista de cuidado para saber se a pessoa também merece, mas aonde está sendo usado. Porque o que a gente vê muito ser discutido é gente comprar bebida alcoólica, por exemplo, com dinheiro do auxílio. Até na empresa, até na sua empresa... Mas aí como é que se controlaria o que a pessoa está fazendo com dinheiro? Isso a forma de utilização, Dani, quando você tem nas empresas hoje privadas, o recebimento do vale alimentação, por exemplo, você pode ir lá no mercado e comprar gêneros alimentícios. Você não pode passar, por exemplo, no seu mercado comprando bebida alcoólica. Se fizer, o mercado é corresponsável e pode responder por isso. Então você deveria ter um rol de situações que você poderia usar o dinheiro e não dinheiro que você vai lá e saca ele em espécie e sai gastando no que você quer. Não. É como um cartão pré-pago que você vai comprar gênero alimentício, vestuário, material escolar para o seu filho. Cria-se lá um rol de possibilidades que você possa gastar e coloca o estabelecimento comercial corresponsável se a utilização foi feita de forma indevida, para parar de ficar comprando bebida alcoólica com dinheiro de auxílio. Porque se compra bebida alcoólica, não tem que justificar o recebimento. Tem muita mãe com filho passando necessidade e pai marmanjo malandro que usa para comprar bebida alcoólica, cigarro. Então são duas pontas que têm que ser verificadas do ponto de vista jurídico, Rodolfo. Os critérios de concessão, para que seja concedido para que realmente se enquadre e necessita disso. Um endurecimento nas penas daquelas fraudes que foram identificadas, com tipificação e aumento de pena para quem for identificado fazendo esse tipo de fraude, porque não está lesando só a pessoa, aquele cartão, está lesando a sociedade como um todo, e na utilização, trazendo a corresponsabilidade dos estabelecimentos que venderem para o cartão aquele tipo de gênero de bebida ou cigarro, alguma coisa nesse sentido. Eu vou colocar a Juliana Frattini na conversa agora e eu já vou abrir para discussão, tá? Mas primeiro eu quero ouvir no seguinte. O IBGE, no ano passado, informou que 39.145 pessoas vivem de forma com trabalho informal no Brasil. Ok? Pessoas que talvez precisem, olha só, abro aspas, né? Pessoas que talvez precisem dessa renda do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, para sobreviver, porque é um complemento de uma renda, certo? Está complementando ali a renda dentro de casa. Como é que fica agora essas pessoas? Olha, Rodolfo, eu não sei dizer especificamente qual será a situação dessas pessoas, até porque quando se trata de um trabalhador informal, nem sempre ele reporta ao governo e paga adequadamente os supostos impostos, né, que ele deveria pagar. Então, não reportando ele que paga ganha... ou ele come muitas vezes, né, Então, mas o ponto é que não reportando o que recebe, ele está... Exatamente. É uma pessoa que pode receber o auxílio de maneira normal. Agora, eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma coisa. O Bolsa Família, ele é uma conjunção de programas políticos desde o governo Fernando Henrique Cardoso e que se desenvolveu ao longo dos anos, né, ao longo dos mandatos. Ele chega no governo Lula, nos primeiros governos Lula, né, Lula 1, tem um reforço assim, Lula 2, novamente, e tem um lastro, inclusive, com a política de microcrédito. Acho que a Dani até pode me corrigir se eu tiver com algum erro aqui, mas a política de microcrédito, ela contribuiu com o quê? E o que isso tem a ver com o Bolsa Família? Com pequenos valores que famílias muito pobres passam a receber mensalmente, isso dinamiza, né, as economias locais, combate a fome, combate as necessidades urgentes, essenciais, imediatas e faz com que a comunidade ao redor se desenvolva com o pequeno recurso que chega a estar ali. Então, é muito positivo, porque evita que todo mundo morra, pode comer, pode comprar pequenas coisas e dinamiza o comércio, contribui com o comércio. Agora, para concluir aqui, né, o mais interessante disso tudo, conforme nós também já debatemos aqui, é que esses recursos, eles sirvam para que no futuro as pessoas possam também se desenvolver
economicamente se tornarem autônomas em algum momento. Então, o auxílio apenas não seria o suficiente. Ele resolve uma situação pontual, imediata, mas ele não colabora com o desenvolvimento a longo prazo. Mas é sempre bom lembrar que, assim, é só um complemento. Você não consegue viver de Bolsa Família e você não pode nem dizer que alguém consegue viver. Negão, a gente consegue viver de salário mínimo nesse país. Cara, a Constituição fala tudo que o salário mínimo deveria garantir para uma pessoa. Nem o salário mínimo garante. O salário mínimo garante. Olha, os dados são o seguinte, ó. 21.900.000 famílias. Não são pessoas, ou seja, é muito mais que precisam de um auxílio. Eu acho que seria muito melhor se o governo, para a gente... Porque assim, pensa nisso aqui, um país que precisa fazer esse tipo de auxílio, ele se derrotou em algum momento. Em algum momento ele cometeu muitos erros a ponto da sua população precisar disso. E é justamente essa população aqui que vai pagar a maior carga de impostos. É essa população que recebe Bolsa Família que vai ter a pior volta dos impostos do governo, a pior infraestrutura, e é o que ninguém a pior pensa, educação, a pior saúde, entendeu? Então, eu acho que, além do governo dar essa ajuda, uma ajuda muito maior seria se tivesse uma redução de impostos, principalmente para a galera que ganha menos, um imposto, por exemplo, sobre o consumo, entendeu? E também uma melhor infraestrutura, uma melhor saúde, uma melhor educação, para você não precisar depender. Aí é que tá. Se tem uma coisa que o governante gosta, é de dependentes. Vamos lá, a gente vive num país que dá para prever o futuro, né, Dani? Porque, por exemplo, famílias vão deixar de ganhar esse dinheiro, de receber esse dinheiro, esse benefício, ok? Porque segundo essa investigação, a apuração que vai ser feita, elas não serão mais contempladas porque não merecem aquilo, porque estão fora dos requisitos, ok? Mesmo assim, essas pessoas... Olha que loucura que eu tô falando. Mesmo assim, muitas dessas pessoas vão falar, nossa, o governo que eu votei agora não dá. O governo que não sei o que lá. Não admitem a culpa. Falam, realmente eu não preciso. Tem famílias que... Porque senão eles eram voluntários e entregavam esse dinheiro. Falando, não preciso mais disso. Pois é, eu acho que também vai precisar ser verificado, Rodolfo, nisso, se essas pessoas, elas realmente não precisam mais, né? E daquelas que realmente não precisavam e pegaram esse dinheiro, não é? Porque a partir disso você vai verificar e fazer critérios ali de justiça, até mesmo para saber, bom, vão recuperar esse dinheiro que foi para essas pessoas, para os cofres públicos, daquelas que não tinham essa necessidade. A Ju falou um ponto aqui que é extremamente importante também, assim como vocês colocaram, a questão dos microcréditos. Há muitos anos, mais de 10 anos, na verdade, eu trabalhei no governo do Estado de São Paulo, na Secretaria do Emprego, tá? E ali eu tratava muito com a questão do Banco do Povo. E o Banco do Povo aqui no Estado, ele é justamente para fornecer microcréditos para a população. E o que é interessante, que eu vi ali os dados desse programa, é que a taxa de inadimplência, Ju, era muito baixa. Era coisa assim de 1, 2 pessoas que aparecia com taxa de inadimplência, aí a gente chamava para entender qual era a situação daquela pessoa e a partir dali tentar formular um plano, não é, para entender qual era o negócio e tudo mais, para tentar ajudar para que ela saísse daquela situação, voltasse a pagar e continuasse com o desenvolvimento do seu próprio negócio. Então, esses são programas que deveriam e poderiam ser ampliados para a gente poder ter isso que a própria Ju colocou aqui, Negão, o Alexandre, né, de ter que a pessoa ter a porta de saída. Você sabe que, como a periferia, ela é empreendedora, não é verdade? Sim. Vocês sabem disso. Muito. E é muito interessante quando a gente tem esse tipo de programa, saber que a pessoa, ela passa a ter a própria responsabilidade de falar, eu vou colocar aqui no meu negócio e eu vou prosperar. O que ela precisa são apenas ferramentas adequadas para que ela possa colocar isso para frente, mas esses microcréditos, quando a gente está falando, gente, são assim coisas de 3 mil, 5 mil, que faz a diferença na pessoa para ela tocar os complemento, só vou trazer um número aqui que tá me vindo à cabeça, eu preciso ser mais específico nas minhas declarações aqui, no sentido de esses 2 milhões de pessoas que vão deixar de ser contemplados, dificilmente são as pessoas que estão ali passam necessidade de verdade, que estão na periferia. São pessoas que estão na classe média C, que não tinha necessidade, talvez, de pegar esse dinheiro,
mas viu uma brechinha no sistema, foi lá... Agora eu espero, Rodolfo, que seja realmente nobre como você está considerando, porque me assusta pensar, por exemplo, que o critério de corte é quem não tenha título de eleitor, né? O critério para ter o almoço é de Não, porque a gente começa a ficar E nem preocupado, habilitação mais no Brasil. A gente está partindo aqui do pressuposto que é tudo muito bonitinho e certinho, que o critério aqui não precisa. Eu acho que isso também tem que ser acompanhado. Eu acho que o Congresso deveria fazer comissões sérias para acompanhar esses programas de auxílio no Brasil, para que pudesse entender quais são os critérios. Quem está sendo tirado? Por que está sendo tirado? Foi identificado fraude? O que está sendo feito em relação a quem cometeu a fraude? Porque senão o critério pode ser esse. Ó, quem não tem título eleitoral não vota, eu tô tirando porque não me interessa. E aí é um problema, não é uma solução. E startar isso mais na frente. Engaveta agora e daqui 3 anos e meio eu falei, que não tem título, eu vou tirar. Já pensou? Ju, só pra gente mudar de pauta, vamos lá. Queria fazer um comentário que é o seguinte, que eu acho bastante importante falar agora, né? Eu acho que a gente não vai trocar de pauta. Não, é uma coisa simples assim. Quem assiste aqui a esse programa, normalmente tem um interesse em política, pode ser até alguém que esteja, no momento, precisando, eventualmente, do Bolsa Família ou que queira empreender. Muitos, inclusive, que estão nos assistindo agora, precisam dele. E dá um empurrão para dizer assim, procura o Sebrae, procure instituições que contribuam, Banco do Povo, que possam contribuir com o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Perfeito. Era isso que eu queria falar agora para quem está nos assistindo. Muito